podcast IPUB Pinhais. Sejam bem-vindos. Boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos que nos acompanham através dessa transmissão. Eu sou o irmão Ari Júnior e nós iniciamos agora nosso primeiro podcast aqui da IPUB Pinhais. Se você quiser interagir com a gente, para mais informações, pode estar acessando o nosso WhatsApp. O número é o 419-9203-2127, né? E também nos siga aí através das plataformas digitais, do Instagram, do Facebook. E também pode estar acessando o nosso canal no YouTube. Hoje nós estamos aqui e vamos estar aqui apresentando a nossa equipe organizadora, que é composta por mim, composta pelo nosso obreiro Luiz. E também a equipe técnica conta com o nosso irmão Wesley Andrade, né, que está ali por trás de todo o aparato da tecnologia para fazer esse programa funcionar, né? Bom, Luiz, se apresente para o público. A paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast IPUB Pinhais. Eu sou o obreiro Luiz. É um privilégio para mim estar aqui junto com os amados, junto com a equipe técnica, quem está por trás dos bastidores, né? E tudo é possível através de essa união para levar esse trabalho, né? Que nós vamos realizar hoje e vai ser o primeiro de muitos, né, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, eu gostaria também de apresentar aqui o nosso convidado especial, o pastor César. Tremendo. E com a sua permissão, pastor, eu gostaria então, vamos conhecer um pouco aqui da sua formação teológica, né? Do seu desenvolver aí na obra de Deus, amém? Então, o pastor César, ele foi formado no Instituto Bíblico Apostólico, irmãos, o IBA, no ano de 2019. Certificado Seminário de Liderança Ministerial no ano 2009. Certificado do CEIA no ano 2012, 2014 e 2016. Certificado no CIAP, todas as edições. Parabéns. Maravilha. Glória a Deus. Bagagem muito grande, hein? Verdade. Certificado Congresso Unicista, ó que benção, Rio de Janeiro no ano 2017, né, pastor? Certificado Mentoria Homem ao Máximo no ano de 2019. Certificado de Obreiro no ano 2021. Certificado Pastor Aspirante São Paulo no ano 2022. Então, gostaria que o senhor se apresentasse aqui. Amém. A paz do Senhor a todos que estão conosco nessa transmissão. Amém. Deus seja abençoado. Nessa noite eu sou muito grato ao obreiro Luiz, auxiliar Ari, por esse convite, né, ter chegado até a minha vida. Sou muito grato poder participar, uma grande honra poder participar do primeiro podcast IPUB Pinhais, como vocês já comentaram, primeiro de muitos, temos a certeza, e com isso peço ao público que se interaja conosco também e seja muito abençoado através dessa transmissão. Amém. Então, a partir de hoje, nós damos início aqui em algo inédito aqui na IPUB Pinhais, né? Nós começamos aqui com esse podcast e nós temos um tema, irmãos. E esse tema, irmãos, ele é muito importante para toda a membresia, né? Certamente. É importante para que todos os irmãos conheçam a respeito desse tema. Qual que é o tema, irmão Luiz? Fala para nós aí, antes de eu apresentar um pouco mais sobre o tema. Qual que é o tema, irmão Luiz? Só para o pessoal ficar ligado. Vamos lá. Conhecendo meu pastor. Aí! Amém. Maravilha. Você que está em casa e você conhece o seu pastor, você que é da IPUB Pinhais, no mínimo tem que conhecer o pastor César, né? Qual que é a data do aniversário? Opa! Vamos sortear um livro aí para quem acertar a data do aniversário do pastor. Qual é a cor preferida? Qual é a cor preferida, né? A comida favorita dele, né? Então, é muito importante esse tema, né? A gente precisa conhecer o homem de Deus que está com autoridade sobre as nossas vidas, que está nos conduzindo, que está nos guiando, né? E para o início aqui de tudo isso, né? A gente sentiu no coração de apresentar quem que é o homem de Deus aqui da IPUB Pinhais, o nosso pastor, né? O anjo desta igreja, né? Mas, pastor, antes de nós entrarmos a fundo nesse tema, sei que o senhor está ansioso, né? Quer compartilhar com os ouvintes, né? Mas antes de nós entrar nesse tema, pastor,
nós queríamos conhecer um pouco mais da sua história, né? Não somente aqui na IPUB Pinhais, mas também na sua história aí ao longo da jornada na Igreja Pentecostal Unida do Brasil. Aonde começou, como foi sua conversão, né? O que impactou a sua vida durante esse tempo. Que o senhor compartilhe conosco nesse momento. Bem, então é uma grande alegria novamente, né, compartilhar com os amados ouvintes, você que está do outro lado da tela, né, que você possa ser abençoado através de um testemunho de vida que o Senhor proporcionou na nossa história, né. Então, antes de nós iniciarmos aqui, o que Deus fez na minha vida realmente foi algo maravilhoso, né? Conhecer primeiramente o chamado de Deus e entender o chamado de Deus. Isso é muito gratificante. A minha história na Igreja Pentecostal Unida do Brasil, minha família sempre foi católica, né? Sempre usou o catolicismo, né, como fé nos ensinamentos, né? Até a minha avó se converter à unicidade. A unicidade de Deus. Então, se você não conhece ainda a unicidade de Deus, é uma opção também, hoje, uma proporção que está ganhando para você conhecer, né, a unicidade de Deus. A minha avó foi a primórdia, né, como nós dizemos na nossa família, a matriarca. Ela conheceu a Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus e vida eterna. Aleluia. E começou a congregar. Depois veio minha mãe, depois veio outros familiares, até eu ser alcançado. Como que eu fui alcançado para os amados ouvintes, telespectadores, estar conosco, entenderem um pouco, resumindo aqui, para não ficar tão enfado para os irmãos, tudo iniciou-se num culto de jovens. Como pode um convite, obreiro Luiz, como pode um convite, auxiliar Ari, meu amado ouvinte, você também, tenho certeza, quantos convites você recebe no seu dia a dia? Uhum. Na minha vida não foi diferente. E foi através de um convite. Fui até ao aniversário de jovens, né, de um grupo de jovens. Fui convidado, fui até esse aniversário do grupo de jovens, lembro até o dia de hoje, foi na igreja do Pinheirinho. Foi no dia 19/4/2009. Ali eu já estava sedento pela presença de Deus. Vinha de uma vida errada, vinha de uma vida muito errônea. E o Senhor me deu chance de vida. Glória a Então, Deus. voltar a ter uma oportunidade. Então, ou eu ia para os caminhos do Senhor, ou infelizmente a minha história era uma outra história, né? Então, o Senhor me resgatou lá do lamaçal de pecados, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, como a própria palavra nos diz. Amém. Então, conheci então o Senhor Jesus através de uma pregação, de um louvor, fui até o altar, me rendia aos pés do Senhor. Senhor, a partir de hoje, muda a minha história. A partir de hoje, Senhor, muda realmente o que o Senhor quer comigo. E havia um louvor, o louvor era sonda-me, usa-me. Muito conhecido também. O louvor marcou uma geração, né, pastor? Marcou uma geração. Força dessa letra, né? Como pode? Sonda-me, usa-me. Como um farol, Oh, maravilha, como uma né? flecha lançada. Até os dias de hoje, né? Quando nós ouvimos na igreja, Eu Toca, ouço. um louvor muito toca, tocante, né? que Mexe- gosta o coração do Se tiver a oportunidade, coloca no YouTube, né? Depois Verdade. de acabar esse podcast, ouça, né? Que esse louvor, assim como falou com o pastor César, pode estar falando ao seu coração também, né? Deus pode estar querendo usar você como uma ferramenta nessa geração e não se feche, não se prenda, né? Deixa Deus agir na sua vida. É uma oportunidade para você nessa noite também. O podcast nessa noite, o objetivo é alcançar a sua vida, que possa ser alcançada através desse testemunho nessa noite Amém. que nós estamos transmitindo aqui. Então, entreguei minha vida ao Senhor. Com certeza, posso falar para os amados, não foi nada fácil, porque o inimigo ainda reluta, né? Não é somente você ir lá, fazer sua confissão de fé ao Senhor, estou aqui entregando minha vida. Mas pós isso, como pode o reino espiritual lutar contra a sua vida? E aí, mesmo assim, o inimigo lutando contra a minha vida, foi relutando, buscando o Senhor. Fui muito grato a Deus por isso. E todas as provações, tudo que eu passei, tudo que é um propósito de Deus nas nossas Amém. vidas, né? Amém. É necessário passar pelo vale, é necessário passar pelo deserto, é o aprendizado, né? A escola onde você está. Então ali, entreguei minha vida ao Senhor. Mas fica aquele gostinho de, Senhor, por que só eu? Eu quero minha família. Quero mais alguém, né? Exatamente. Eu quero minha família. É a minha oração também, pastor. Não é? Amém, glória a Deus. Nossas orações. Alcança mais um. Uhum. Alcança mais um familiar. Meus irmãos, Meus irmãos, minha mãe, alcança, Senhor. E diante dessas orações,
O Senhor foi misericordioso comigo, foi muito bom. Por isso que muita gente fala assim, né? Deus é bom. E Deus é bom mesmo. demais, né? O tempo todo Deus é bom, Deus é maravilhoso. E fui orando ao Senhor, buscando a Deus. No dia 11/9 de 2009, e uma das cenas assim, que marcou também a minha vida, quando eu vejo assim, num congresso, meu irmão entregando a vida ao Senhor. Maravilha, muito bom. E que era isso, fruto de oração. Amém. Fruto de você conseguir passar aquele vale, aquele deserto. Lá na frente Deus começou a trabalhar e eu vejo meu irmão muito duro de coração também, assim, sabe? Uma pessoa assim que eu via, mas duro de coração, mas com uma vontade grande de ajudar as pessoas. E Deus foi lá e tocou na vida dele, entregou a sua vida a Cristo. Pouco tempo depois, do mês 9 até o mês 12, dá uns quase 4 meses, de 3 a 4 meses, nós fomos batizados em nome do Senhor Jesus. Amém. Então fui Tremendo. eu e meu irmão batizado em nome do Senhor Jesus. Que alegria, né? E, irmão amado 20, Atos 2:38 na sua vida. O verdadeiro e único batismo é em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós conhecemos a unicidade de Deus, conhecemos o batismo, realmente o verdadeiro batismo para perdão dos Que pecados. maravilha, irmãos. pastor César. Que oportunidade. Não querendo interromper o pastor, mas só para o irmão que está em casa, como esse programa a gente está fazendo aqui para também transformar vidas, né? Não somente a gente conversar, né? Mas a experiência do pastor hoje, né? O pastor não foi aquela pessoa assim que pegou a palavra, não, só para mim, né? Ele olhou, não, calma aí. Como o pastor pregou esses dias, ainda há lugar, né? Ainda cabe mais alguém aqui dentro, né? E assim também pode ser na sua família que está ouvindo a gente aí, né? Você que vai assistir esse vídeo ao longo de um mês, um ano, não sei, né? A palavra, ela não tem um limite de tempo, né? Ela pode tocar o seu coração a qualquer momento, né? Assim como o pastor, através do seu testemunho, da sua oração, ganhou o seu irmão, ganhou a sua família, você também pode continuar insistindo, né? E através da sua insistência, também contar um testemunho maravilhoso como esse que a gente está ouvindo agora, né? Exatamente. Sereis minhas testemunhas, né? A Bíblico, Deus confins da terra. Então, isso se cumpre na sua vida. já Deus disse, né, que é para nós testemunhar o que Ele fez nas nossas vidas, né? E a Exato. simplicidade das nossas Maravilha. palavras não precisa ter uma bagagem teológica, né? Não. É simplesmente dizer a experiência que Vou Deus fez. dividir o que eu recebi. Exatamente. Ganhei do Senhor, eu vou dividir. Não é só para mim, né? Eu posso De abençoar graça mais alguém. receber, de graça vou Maravilha. Vou entregar, tentar exatamente. entregar para as pessoas. Então fui muito alegre sim com esse momento, sim, marcou a minha vida, porque eu e meu irmão se batizamos juntos, sim, dou graças a Deus, pastora Taíde, se estiver ouvindo nós em algum momento, que essa transmissão chegar até você, Deus abençoe sua vida pelas orações, por investir em mim, e sabe que eu era insistente com o meu pastor Taíde. Na época eu chegava, pastor Taíde, você me batiza? Todo domingo eu estava ali, pastor Taíde, quando que eu vou me batizar? E ele falava, você já leu Atos 2:38? Você já leu o livro de Atos inteiro? E aí eu mergulhava no livro de Atos. Pastor, já decorei tudo o livro de Atos, pode fazer qualquer pergunta para mim. E ele, não, eu vou te batizar, aguenta aí. Aí fomos no tempo, né? Ele batizou eu e meu irmão. Foi uma grande alegria ali. Após isso, passou mês 12, praticamente poucos meses depois, mês 1, final do mês 1, indo para 2 meses, num culto lá na borda do campo, eu orando a Deus também, sim, um apelo, já estava ministrando a palavra de Deus, e quando eu olho no altar, minha mãe em prantos, se derramando em prantos, eu fui lá, abracei ela me abraçou assim, eu me emociono com isso, porque é uma cena assim que marcou a minha vida. Eu abracei ela, me abraçou, e ela falou assim, César, estou entregando minha vida ao Senhor. Que maravilha, Glória a Deus. tremendo. Pode ensinar com o meu pastor, ela veio até ali, oramos por ela, fez a confissão de fé, buscou a Deus, e até hoje, até os dias de hoje, Deus tem agido na vida dela, assim, grandemente. Mãe, Deus abençoe. Obrigado por acreditar em mim também. Deus abençoe sua vida. E hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Glória a Deus, Deus. maravilha. Que bênção. Então, a partir disso, né? A partir dessa parte do reconhecimento da família perante o altar do Senhor, eu sempre fui envolvido na palavra de Deus, né? Sempre fui envolvido também na obra de Deus. Até trouxe aqui para os amados ouvintes conhecerem, os amados aqui também entrevistadores, né? Intermediadores estão conosco. Essa aqui foi a minha primeira Bíblia. Então, uma Bíblia aqui que tem vários rascunhos aqui, né? Então, ela atrás aí eu... Vou mostrar para os ouvintes aí. Isso. É uma Bíblia simples, né? A primeira Bíblia eu guardei ela porque rabiscava muito ali. O pastor estava pregando, eu grifando, né?
Bastante E anotações. anotações. E eu estava em casa e orava a Deus. Só eu e Deus. E Deus me dava uma palavra assim, eu ia lá na Bíblia e começava a... Eu não era nem pregador. E Deus já estava me impulsionando na Foi claro palavra. no coração. Não pregava. E estava ali, ó, anotando, buscando a Deus para isso. Isso era um exercício para mim aprender. Então eu aprendi muito da palavra de Deus, realmente ali anotando, buscando. Foi uma evidência que eu trago aqui nessa noite. Sem dúvida, essa primeira Bíblia, né, pastor? Ela está se deteriorando, tanto trabalhar com ela, né? Puxa para cá, as folhas vão para lá. Que Enfim, benção. e os amados ouvintes podem estar compartilhando conosco, né? Então, amado ouvinte, jovens, você que está conosco também, você que tem participado, irmão, irmã que está conosco nessa transmissão, o que eu posso dar de dica, assim? O que eu posso trazer para nós nesse contexto que nós estamos aqui, nesse contexto dinâmico que nós estamos aqui? Sempre esteja envolvido na obra de Deus. Sempre, sempre. Sempre esteja, faça algo para o Senhor, por mínimo que seja. Ou fechar uma janela, ou passar de uma vassoura, ou limpar onde está sujo. Coisas mínimas, ajuda numa cantina. Esteja envolvido, meus irmãos, no que vocês precisarem na atividade da obra de Deus, porque é dessa forma que Deus vai usar a sua vida. Amém. Passou isso, após sempre estar ali envolvido, eu conheci minha esposa, né? Minha esposa Miriam, até Deus abençoe sua vida, você que vai chegar a ver esse podcast também. Que Deus te abençoe grandemente, tá? Um abraço, te amo, tá? Minha esposa. Então, conheci ela, né? Conheci minha esposa congregava na borda do campo. Então, congregava na borda do campo. Eu saía de Colombo, desculpa, antes de conhecer ela, eu congregava em Colombo. Eu, o amado auxiliar Ari, congregamos juntos. E aí ela sentava próximo de mim. E parecia assim... parecia que ela olhava para mim e falava assim, o que esse menino tá fazendo perto de mim, né? Qual que é a intenção dele, né? Mas fomos aos poucos de tempo, fomos conhecendo ela. E com o tempo, nós fomos pegando uma amizade, fomos se aproximando. E em certo momento, nós tivemos que orar a Deus, né? Será isso o propósito de Deus nas nossas vidas? Nós se reunimos no auxiliar 3 horas da manhã, durante 3, 4 meses, nós orando a Deus, buscando direção, confirmação. Deus, é isso que o Senhor quer para nós? Deus, é essa esposa que o Senhor tem preparado para mim? Senhor, é isso que o Senhor, esse propósito que o Senhor tem para mim? E foi indo, foi caminhando, foi conhecer a família, conhecer o irmão Tiver, né? Vocês conhecem também. O sogro. Sogro, primeiro contato. Aí fui comer pizza na casa dele. Olha aí. Oh, que benção. E aí eu tímido, né, para comer, assim, só uma fatia, né? Não falava nada. Não falava nada, eu tímido. Poucas palavras. E ele aquele jeito dele. Come, rapaz. E eu, meio duro, assim. Come, rapaz. Eu com fome, mas não queria comer, de medo, rapaz. E aí, como é que pode, né? Por fim, para descontrair um pouco, né? Mas foi assim, questão de meses também, né? No próximo ano a gente já fez um matrimônio, casamos tudo certinho. É uma pessoa temente a Deus e tem me ajudado muito na obra do Senhor. Então, foi um momento assim que me ajudou muito também. Porque daí eu já estava casado com ela, né? E surge-se uma oportunidade de nós congregarmos, de abrir uma congregação em Colombo, na cidade de Colombo. A cidade de Colombo hoje tem 380 mil habitantes, né? Uma cidade grande. E abre-se então uma congregação em Colombo. Então nós não íamos mais agora para a borda do campo, porque nós ficamos 1 ano ainda se locomovendo de Colombo à borda do campo, sábado e domingo. Então nós fazíamos esse trajeto. E abre-se então uma congregação em Colombo. Nessa congregação está lá o pastor Miguel, o pastor Daniel, toda a sua família, dá mais de 15 pessoas ali já reunidas, irmã Cleusa, e vai tantos outros irmãos que começam a se aproximar. Então a igreja ganha uma proporção. E até nós temos fotos aí, depois os amados ouvintes, nós vamos poder compartilhar. Temos fotos do container, né? Iniciou-se no container, realmente. Era só uma entrada e não tinha saída, né? A mesma entrada era a saída. Então, era realmente pequena, mas o pastor Daniel comprava assim, caixas enormes. Ele falou, pastor, por que tudo isso? Não precisa tudo isso, né? E ele profeticamente chegava e falava, um dia nós vamos ter uma igreja maior, nós vamos dar essas caixas. E realmente, passou anos ali, nós fomos para uma igreja maior, com mais membros, com uma estrutura maior, com desafios maiores.
E desde ali, então, sempre ajudando meu pastor também nas pregações. Ele pedia para ministrar, eu me preparava, ministrava. Comecei a ser líder de jovens, comecei a desenvolver trabalhos, ajudar na secretaria, ajudar na tesouraria, ajudar na parte no corpo ali já, né, parte administrativa da igreja e na liderança. Então, sou muito grato, pastor Miguel, pastor Daniel, me auxiliaram ali, estive ali congregando com eles próximo de 5 anos ali. Foi uma experiência muito grande para mim. Amém. Nós já sabíamos do chamado, eu e minha esposa. Eu e minha esposa, nós já sabíamos do chamado. Nós sabíamos, nós só não sabíamos o tempo. Amados, nós fomos na Caixa Econômica, eu lembro até hoje, do Maracanã. Quando nós chegamos na Caixa Econômica, minha esposa foi até o caixa. Naquela época ia até o caixa, não existia Pix, né? Porque já sacava dinheiro ainda. Sacava dinheiro ainda, olha que fase, né? E hoje é tudo automático, né? Tudo moderno, tudo tecnológico, não existia isso daí. E ela, com dinheiro, foi até o caixa para depositar o dinheiro. Chegando lá, eu fiquei no carro, fiquei com meu celular no carro ali. Não tinha muita rede social na época, mas tinha o WhatsApp ainda. Eu os primeiros estavam ali. E aí, de repente, caiu a mensagem, pastora Taíde. Falei, uau, já tremi, né? Coração. Que o pastora Taíde quer comigo, né? Eu olhei a mensagem e aí estava escrito assim, dessa forma. Obreiro César, você está disposto a assumir uma obra? E aí, tremendo, né? Pastor, tudo bem, como o pastor está? E aí, podemos orar um pouco? Daí ele falou, mas perguntei para ele aonde é, né? Aí ele falou, é na região de Pinhais, há uma necessidade e gostaríamos de ver a tua disponibilidade se você tem e quer ir, né? Aí ele falou assim, ore com sua esposa aí, 1, 2 semanas e me dá uma resposta. Oramos com a minha esposa ali, buscamos ao Senhor e foi resposta de Deus, né, para nós assumirmos Pinhais. Viemos aqui com muito amor, com muito gás, com muita força, com muito ânimo, com muito zelo e até o dia de hoje, né, para aqui na Ibu Pinhais em 2000, eu estava olhando hoje, mas 2019 nós assumimos. 2019 nós assumimos aqui, estava olhando hoje ali na rede social, tem as postagens, né. 2019, 17 de fevereiro de 2019, nós assumimos aqui a obra, né? Sim, foi uma experiência de lá para cá. Muitas coisas aconteceram boas, difíceis também, mas um grande aprendizado. E de tudo isso, irmãos, até chegar na Pinhais, o que eu posso dizer para os amados, nós sempre trabalhamos com a fé. Amém. Sempre pela fé. E quem veio foi pela fé também. Nosso amado obreiro conheceu a igreja pelo Google. Maps. De repente, fomos os primeiros a chegar aqui também, fora os que já estavam, né? Meu Priscila, meu Walter, toda a outra membresia. Mas conheceu ali, ele veio da Venezuela, chegou aqui em Pinhais e já sequestramos o homem, já, né? Sul-americano, irmão. Sul-americano, esse veio direto de Venezuela. Pastor, quando o senhor foi lá na nossa casa nos procurar, porque a gente vinha para o culto, né? Isso. Fala que o pastor entendeu. Exato, então, chegamos lá os primeiros contatos com o obreiro Luiz, né? E vamos trazer, né? Pessoas novas, vamos lá, agora tá na obra. A gente estava falando por sinal. Escrevia no WhatsApp para entrar o pastor. Ele não falava português, né? Nada. Nada de português. Que desafio para ele também. Eu não sabia nem que era oi. E eu não falava em espanhol. Então, a nossa comunicação... E eu falava muito rápido. Hoje eu me policio, falo mais tranquilo, falo mais pausado. Mas, na época, ia atropelando. Luiz, como você tá? O que você tá fazendo? Ele não entendia, irmãos. Nada. E aí ele ficava naquela expectativa, né? Mas chegou na igreja, foi muito bem recebido, sentiu-se bem, sentiu-se amado. E até os dias de hoje está conosco. Então, eu agradeço a Deus, Breno Luiz, por você estar conosco nessa luta. Hoje, irmãos, para quem está assistindo, ele está falando mais português do que espanhol, né? Eu acho que ele não fala mais espanhol. É o costume, né? Espanhol virou a segunda língua do irmão Luiz. A esposa dele tinha dificuldade também. O bom disso que a nenenzinha dele na época, né, a Sofia, cresceu e vai ser bilíngue. Porque ela fala os dois idiomas. Hoje eu falo, Sofia, você vai falar português e espanhol? Eu falo espanhol e português. Realmente. E um incentivo, né, pastor? Muito bom. Aqueles que estão vindo, que estão chegando ali da nossa pátria, de qualquer parte de Sul América, né? Eu ainda estou aprendendo, né?
Só que eu te incentivo, você, né, ter um esforço ali, vale a pena. Amém. Um dia É. não chega, não sabe se comunicar, não consegue desenvolver, mas vai aprendendo aos poucos. E sabe o que mais me alegrou meu coração? Foi quando eu pergunto para ele, né? A gente já estava tendo alguns diálogos já, né? Na verdade, nas primeiras perguntas, nas primeiras conversas, assim, já um pouco, já avançando, né? Ele pega e me mostra a carta dele. A carta de apresentação da Venezuela que ele traz lá da... na época que você estava em Peru, Peru. Uhum. Traz lá do pastor William William Córdova. Córdova. Uhum. Deus abençoe, pastor William. Obrigado por ter enviado o nosso missioneiro. E aí ele chega, olha a carta, opa, Ipuvê? Ipupé. Ipupé. Ipupê. Uhum. Ipupê. Maravilha. Do Peru. Igreja É do Peru. Pentecostal Unida Igreja do Peru. Pentecostal Unida do Peru. Nós estamos por todos os cantos do globo, irmãos. Amém. Estamos pregando o verdadeiro evangelho. 256 países. Né? Maravilha. É, Eu acredito que agora é mais, né? agora vai expandir, né? E deu, olha, opa, Ipupê? Conheço. Já fui investigar. Batizado em nome de Jesus. Maravilha. Aleluia. Muito bem-vindo. Não que mas vai ajudar na obra de Deus. Já está no gatilho, né? Já está pronto aí para nós continuarmos a obra. Então, me alegrou muito isso, porque a obra de Deus precisava também. E chegou no momento certo. E outra situação também, né, que eu vi quando eu chego na Ipu Pinhais e tantas outras situações, é o nosso auxiliar também, né? Congregamos juntos, fizemos campanha no monte, éramos companheiros do mesmo grupo de jovens. E a hora que eu recebo uma mensagem, pastor, tô indo para Pinhais, posso congregar contigo? Eu desabei a chorar. Maravilha. Meu Deus, tu és maravilhoso e hoje está aqui conosco também. Então, você vê como a história que Deus prepara em nossas vidas é linda, é bela, né? Ela vai passar provações, vai passar o vale, o deserto, mas também Deus vai colocar pessoas na tua vida para te abençoar, para te ajudar. Com certeza. Então, resumindo assim, né, seria um pouco meu desenvolvimento ministerial, foi passando pela Borda do Campo, foi passando pela Colombo e até chegar em Pinhais, né, recebi a convocação do distrito. Amém, pastor. Então, chegamos um momento mais importante, né, do podcast. Vamos para as perguntas e as respostas, Uau. né? Eu acredito que tem pessoas que estão curiosas aí, pastor. Rufem os tambores. Que vocês acham? Pará, pará. Vamos lá, vamos lá. Vamos Vai. lá, pastor. Espero Olha, alcançar as expectativas, Não quero hein? dizer nada pra você que tá em casa, mas tem umas perguntas aqui, irmão Luiz. Ai, Perguntas ai, ai. quentes, hein, pastor Cedro? O objetivo também, amados, das perguntas, porque talvez você se encontre nessa situação, É, não é verdade? pode ser. Porque antes de uma pessoa assumir um ministério, né, ele passa por um período. Né? Mas tudo Ele talvez tenha um chamado, mas como o pastor fala, né? Vai chegar o tempo, Tem um o tempo de processo, Deus. né, É um processo, né? processo. Tem Porque Deus tem que moldar, tem que, né, Tratar. fazer todo o seu trabalho maravilhoso, né, com o seu Espírito Santo e chega o momento que já você está ali preparado, né? Sim. Então, essas perguntas também vão ajudar outras Vai, pessoas, né, vai pastor? ajudar, com Esse é o certeza. objetivo, né? Esse é o objetivo. Que as pessoas sejam ali alcançadas, amém? Então vamos começar com a primeira pergunta, pastor. E é a seguinte: como pastor, até agora, qual foi a sua maior experiência, né, dentro do seu chamado? Uau, mas já começou desafiador, né? Já começou bem. Esse é leve. Imagine as outras que vão vir. Misericórdia, irmãos. Ore por mim, você que está aí nos assistindo nessa noite. Ore por mim, aí, as perguntas estão vindo fortes. Mas parabéns pela pergunta, uma pergunta bem objetiva. E com certeza os amados ouvintes estão do outro lado aí também na expectativa, né? Qual foi a experiência do pastor? E realmente foram muitas experiências. Vou citar duas aqui por causa do tempo, tá? Foram duas experiências assim que transformaram a minha vida, assim, transformaram o ministério de grandes formas. Uma das maiores experiências que eu tive foi num congresso distrital. Nós estávamos ajudando o pastor Anderson Alves no distrito. E o que acontece? A minha menina, a minha filha, a Natália, ela entra em convulsões.
começa a ter convulsões, baixa a sua pressão e, e ela vai até o hospital. Levam ela até o hospital, né? Eu não poderia ser naquele momento e só fiquei por notícias, né? O que fazer, né? Onde fazer? Meu Deus, que coisa assim difícil, né? Para um pai, né? Imagina. Num congresso e estava na parte da administrativa ali, Estava do envolvido. apoio, não tinha como sair. Daí minha mãe levou. Por fim, chegou no hospital e aí, chegando no hospital, medicaram ela errado. Meu Deus. Deram um remédio errado para ela. E eu ali, Senhor, tu és fiel, Senhor. E eu por notícia, ó, deram um remédio errado para ela. Não vai. Tá piorando o quadro dela. Não sei o que vai ser. E aí falei, Senhor, puxa, eu tô aqui na tua obra. Tô fazendo a tua vontade. Por que isso, né? Por que essa aprovação? Por que essa experiência? Por que ter esse momento? Desde então, eu reuni o grupo que eu tava ali, né? E falei, ore por mim. Ore por mim. Eu tenho convicção no Deus que eu sirvo. Amém. Eu Amém. creio, eu tenho fé no Deus que nós servimos. Minha filha está no hospital nesse momento. Ela está tendo pioras no quadro que ela tem, porque medicaram ela errado ainda. Então, mas Deus pode entrar com a provisão, né? Amém. Nós entramos em oração. Entramos em um clamor, em uma oração. Eu me derramei naquele momento. Usei toda a minha fé que eu tinha naquele momento. Abri a Bíblia. Senhor, eu estou aqui, meu Deus, eu não aceito isso. Eu repreendo todo o mal na vida dela. Decretamos a melhora no organismo. E, por fim, fomos intensificando a oração. Fomos orando. Irmãos, quando nós terminamos a oração, recebo uma ligação. César, pode ficar tranquilo. A tua filha já está melhor. Tremendo, pastor. Hoje já está melhorando o quadro dela. Então, que experiência que eu tive, sim. Outra segunda experiência foi o seguinte. Como nós começamos a se envolver também no distrito dos vencedores pentecostais do estado do Paraná, nós fazemos muitas viagens, né? E com ela, tantos outros livramentos nós tivemos. Quantos livramentos nós tivemos? E nós estávamos com o pastor Anderson Alves em viagem. Fomos para Londrina, lembro até o lugar hoje. Fomos para Londrina, vindo para Londrina nós já pegamos um acidente. Um carro capota na nossa frente. Uma curva, ele se perde, capota o carro, nós diminuímos a velocidade, a mulher sai por dentro do carro, vai pro acostamento, vê uma carreta por trás, assim, muito veloz, conseguiu desviar, foi embora. Como as cenas de filme, você olha assim, é terrível de ver no momento, né? Mas sempre nós tínhamos um propósito, né? Estamos fazendo a obra de Deus. Senhor, por que isso está acontecendo, né? Aí pegamos e fomos para... Pegamos um caminho alternativo, demoramos 4 horas a mais do que a viagem tinha. Chegamos lá no local, eu preguei numa igreja, ele pregou numa outra. E foi uma grande bênção, assim, almas indo para o altar, Deus fazendo a obra. E após isso nós saímos do culto. E quando nós saímos do culto, assim, já pegamos para abastecer o carro, saímos numa paralela lá, numa rodovia, irmãos, e o que aconteceu assim é sobrenatural mesmo. Do nada, como pode? Um homem com um pedaço de madeira na mão vai para cima do carro. Mas não era um rapaz pequeno. Eu olhava para ele, tinha mais ou menos, o pastor antes olhava, tinha mais ou menos quase 2 metros de altura. Grande, uma madeira enorme. E ele veio para acertar na frente do carro. Eu falei, Senhor, está repreendido isso. Passamos, conseguimos desviar dele sim, e nós olhávamos para trás e não via mais ele. De repente passamos, fomos para frente, fomos indo para frente. Quando nós olhamos assim, é algo assim que arrepia nós, assim. O reino espiritual existe, irmãos. E as luzes do poste, assim, começam a acender e apagar. Começam a acender e apagar. E aí, falei, meu Deus, o que é isso? Né? Não pode isso. Irmãos, que guerra espiritual. Que guerra espiritual que acontece. E depois disso, nós continuamos andando. Continuamos indo. No momento, pegamos a serra. Quando nós pegamos a serra, aí que foi o problema. Porque na serra, quando nós chegamos na serra, tudo escuro assim, ó, e de repente, 2, 3 carros, por dois ou três carros, o nosso não é atingido. O caminhão ele derrapa e vem de lado assim, levando carros no mesmo lugar que nós tínhamos se acidentado antes. Que coisa que aconteceu.
Aí por 3 carros nós somos atingidos. Quando eu saio do carro e vou até para ver o que está acontecendo, para ter visibilidade do que está acontecendo, né? Eu ouço gritos, eu ouço choro, eu ouço assim, coisas assim acontecerem. Espiritual, eu sinto o espírito de morte naquele lugar. Eu sinto sim o espírito de morte e uma opressão naquele lugar. Corro pro carro assim e falo, pastor Anderson, vamos sair daqui rápido. Aí nós saímos assim, por um cantinho que dava, e nós ficamos mais da metade da viagem sem conversar um com o outro. Uau. Pela cena que nós vimos. E nós fomos orando, Senhor Deus, tenha misericórdia das pessoas que estão ali. Na ida nós vemos o Senhor SEAT já voltando, o sinal de bombeiros, e, enfim, tantas outras situações. Foi um livramento, né, que Deus deu para nós, aquele momento, foi um livramento de Deus nas nossas vidas. E então foi uma experiência que eu tive muito grande, um grande livramento que Deus deu para nossas vidas. Como eu comentei, deixo esses dois, né, para os ouvintes, para nós nessa noite que estamos aqui. Mas foram mais experiências, eu tive muito mais experiências. Amém, pastor. Muito obrigado por compartilhar conosco essas experiências, né? Algumas, né, de muitas. E nós temos uma segunda pergunta aqui, pastor, que é muito importante também. Você que está em casa, fique aí atento, né? E a pergunta é a seguinte, pastor César. Ao longo de sua trajetória com Cristo, né? O pastor se inspirou em algum outro pastor, em algum outro irmão, ou até mesmo em uma irmã, né? Uhum. E qual a importância, né, de você ter uma referência, né? E como isso ajuda, ou como isso tem ajudado o pastor ao longo da sua caminhada, né? Se inspirar em outras pessoas, né? Olhar a forma como as pessoas conduzem as coisas, né? E ter como um espelho. Fale para nós um pouco sobre isso, pastor. Amém. As perguntas estão apertando mesmo. Então, você que for participar conosco aqui, se prepare, porque os homens não estão de brincadeira aqui. Estão apertando as perguntas aí. Mas na tua trajetória, amado ouvinte, nós que estamos aqui, o que eu aconselho, posso deixar de conselho para vocês e os amados ouvintes? Primeiro, se espelhe no homem Jesus Cristo, né? Na primeira inspiração deve ser Cristo. Deve e tem que ser Cristo. Cristo é a fonte de toda e qualquer inspiração para o homem fazer a obra de Deus. Ele deixou o maior exemplo, né? Ele veio a essa terra, primeiramente ele já criou tudo, né? Ele é o criador de tudo. Ele é o Deus onipresente, onisciente, mas ele se fez carne e veio a esse mundo. E deixou isso como inspiração para nós. Ele venceu o pecado, ele venceu, fez toda a sua trajetória, veio até esse lugar. Então eu me inspiro, minha maior fonte de inspiração, Jesus Cristo de Nazaré. Em contrapartida, na sua secundaridade, né, eu posso colocar homens de Deus realmente que pude me inspirar. Então não é errado você me inspirar, não é errado, longe disso. Se precisa ter um ponto de referência, né, alguém que você vai se espelhar, alguém que você vai realmente se dedicar ali. Opa, esse homem é um homem de oração, um homem temente a Deus. O apóstolo Paulo, né, pastor, ele vai falar, né, sede meus imitadores, né, assim como eu sou de Cristo Jesus, né. Então, Exato. não é errado, né, para você que está em casa, né, não é errado você ter uma referência, né. Exatamente, um homem que faz um trabalho com excelência, temente a Deus, um homem que está orando, um homem que está ali realmente buscando a Deus. Existe no nosso Brasil e fora do Brasil, né? Existe o pastor Kevin, me inspirei muito nele, assim, também, a forma de conduzir a sua igreja, de administração, a forma que ele trabalha. O pastor Chester, né, em todas as suas ministrações do SEAP, é um homem de Deus, então você pode se espelhar nele, sem sombra de dúvidas. Existem, sim, pessoas que podem e vão te ajudar, né? Então, esses homens, o eterno, né, pastor Benny, sim, que deixou seu legado até os dias de hoje, sim, foram pessoas que me inspiraram, assim, para a obra de Deus. Então, eu tenho muita inspiração neles. Então, pode se inspirar, assim, não é errado, tá? É saudável também para a obra de Deus, vai te ajudar muito. Amém, pastor. É importante, né, essa questão de ter alguém como referência nas nossas vidas. Eu também já tive. Eu também já tive, assim, tem um primo meu que ele é pastor, e ele pastoreia uma igreja lá na Venezuela. E, assim, um homem muito consagrado, muito entregado para a sua família, né? Ele cuida muito da sua família e também cuida da obra de Deus, né? Então a gente vê
é uma referência boa, né? Que nos ajuda, assim, como exemplo, né? É um exemplo de fé. Amém. A próxima pergunta, pastor, está relacionado a como tem sido ser um pastor neste século. Para ser um pastor nesse século, olha só que pergunta, amados ouvintes. Realmente são uma mais forte que a outra, né? Eu tenho a convicção que nós estamos em um século mais desafiador, né? É o século mais difícil de pastorear. Por que que é o mais difícil de pastorear? Porque a própria Bíblia nos diz, né? Que viriam dias difíceis, Isso. tortuosos, o amor de muitos se esfriariam. Por causa da Então, maldade. por causa da maldade. Verdade. Então, hoje se há um desrespeito maior, principalmente para o pastor, né? As pessoas não têm a reverência, o respeito, a obediência, e isso se torna difícil para administrar, né? Então, é um desafio muito grande nos dias atuais. Você vê coisas acontecendo nos dias atuais que você não via nos séculos anteriores. É. Havia-se uma reverência maior. Temor, né? As pessoas têm temor. perdido o temor É. pelas coisas de Deus, né? Os Exatamente. valores também. Valores são pontos que nós estamos colocando aqui que se perdeu eu digo que nos séculos anteriores havia-se muito mais respeito. Hoje a Bíblia dá base para isso também, né? Porque isso se tornaria muito mais difícil. Então é uma convicção assim, muito desafiador. Para conduzir, pastorear é muito desafiador, mas além de ser desafiador, tem as coisas boas, muito mais coisas boas, tá, irmãos? Amém. Então, é desafiador por isso, por ter pessoas desobedientes, por ter pessoas que querem o ego maior, por fim, querem se beneficiar, querem estar ali se beneficiando da tua bondade e por tantas outras coisas, né? Então, por causa disso, né? O amor de muitos se esfriaria, então isso se torna muito mais difícil. A palavra que se encaixa nesse momento é desafiador, mas com certeza é gratificante. Amém. Maravilha, muito, muito bom, né? Certeza que o ouvinte que está aí nos acompanhando, né, está sendo edificado, né, com essas Com respostas, né? certeza. Como o irmão Luiz falou anteriormente, futuramente você que está nos ouvindo pode se tornar um pastor, um obreiro no campo, né? E você vai usar um pouco dessa experiência, da bagagem que o pastor César está compartilhando aqui conosco essa noite, né, para colocar no dia a dia da sua vida, né? E realmente nós vivemos um tempo desafiador, né? Essa palavra ela encaixou muito bem nessa pergunta, né? Pastor, a quinta pergunta aqui que nós queremos ouvir, tenho certeza que quem está nos acompanhando também quer ouvir o senhor falar um pouco sobre isso, que é algo que é muito relacionado ao pastor também, à família, né? Sim. Então a pergunta é a seguinte, né? Como o pastor tem feito para conciliar o ministério pastoral e a família, né? Porque às Uau. vezes cuida muito de um, não consegue cuidar do outro, né? Abandona, de certa forma. Pois é, né? Sim. Ah, não, eu vou me envolver totalmente com a igreja. Aí você deixa a tua família lá. Ah, não, eu vou ver totalmente com a minha família. Aí você deixa as coisas de Deus. Pastor, fale um pouquinho para nós sobre esse assunto. Muito bom, muitas pessoas querem saber realmente essa pergunta aí. Eu acredito que vocês procuraram mais outras fontes, né, para elaborar, né, tantas perguntas que estão vindo aí. Mas são perguntas que é necessário também. São perguntas que talvez você, amado ouvinte, nessa noite, está precisando dessa resposta. Sim. Sim. Você está precisando. Você chegou até nesse momento. Chegou agora, estamos aí 30, 40 minutos, não sabemos quanto tempo, mas você chegou até esse momento. Só para ouvir também essa resposta. Essa resposta vai acalmar teu coração, irmãos. Então, como pode o homem de Deus agora conciliar, né? Você está num cargo pastoral e você precisa conciliar ministério e casa, né? O seu lar. Então, você vai saber que a própria Bíblia vai nos ensinar também que, primeiramente, Deus, né? Mas vem a família, teu primeiro ministério, né? Sua prioridade, e também a igreja. Essa escalonação, né? Precisa ter um planejamento para isso, meu amado. Então, você precisa se planejar. Você, obreiro, você auxiliar, você membro da Igreja Pentecostal Unida do Brasil ou não, mas você que está ouvindo nós nessa noite, como você vai desmembrar isso? É necessário ter um planejamento. O sucesso é no planejamento. Então, o ministro
precisa se planejar. Como que ele vai se planejar? De que forma? Aonde que ele vai se planejar? No seu próprio lar, sua própria casa. Você vai precisar se planejar ali. O que é mais comum dos ministros fazerem para desmembrar, para você equilibrar, ter o equilíbrio que seria o necessário, né? Não dosar muito para um nem para o outro, mas ter uma dose única e certa ali. É o planejamento realmente. Pega a sua família, né? Um final de semana, pega a sua família num dia da semana e reserve esse tempo só para ela. Então, esse tempo é consagrado para minha família. Segunda, terça, quarta e quinta nós vamos pegar 2, 3 horas de oração, mas também nós vamos pegar 4, 5 horas para nós relaxarmos aqui. Um lazer. Vamos passear, nós vamos no parque, nós vamos ir no shopping, nós vamos sair do nosso convívio comum, nós vamos na praia. Não é errado, nosso. Vai na praia, leva na praia. Deus preparou isso para nós. Vai lá com toda a ordem, com toda a decência, com todo o cuidado. Vai lá para não se escandalizar, mas esteja lá, irmãos. Bem imposto, com uma postura de um cristão verdadeiro, com a tua família. Leva eles lá na praia, leva eles lá no momento, deixa esse momento com eles. Porque quando o homem se dedica ou só no ministério, tua família começa a sentir. E começa a entristecer, começa a sentir abandono. E é errado isso. Você precisa ter tua família também ali, esse momento com eles. Então, é necessário reservar esse momento para tua família. Reserve. A dica que eu dou é isso. Se planeje. Não é errado, por exemplo, o obreiro Luiz, pastor, posso ir um final de semana com minha esposa passear? Preciso de um lazer, preciso de um momento, só eu e ela. Com certeza. Auxiliar e, pastor, preciso fazer uma viagem com a minha família. Posso pegar esse final de semana para fazer uma viagem? Com certeza, eu vou dizer, eu estou orando por você. Eu estou intercedendo pela sua viagem, que seja uma grande bênção. É válido. Estabelecerá muito válido, muito a válido. balança. Tem que ter essa conciliação, tá, irmãos? É necessário, precisa. Então é o planejamento. Eu me planejo para isso. Eu planejo o tempo, Eu né? planejo o tempo para poder equilibrar, né? Eu consigo conciliar a igreja, consigo conciliar a casa, a família. Leva teu filho na escola. Você vai ver o quanto que vai ser válido isso. Maravilha. É esse aí. O homem tem que cuidar da sua família, né? Primeiramente. Proteger ela. Pastor, uma pergunta que é assim, o senhor tem falado ali das suas experiências, tem falado, né, do seu ministério, tem falado alguns momentos, né, e livramentos, coisas feitas pelo Senhor ali na sua vida, né, já falou um pouco também referente à sua família, o ministério pastoral. Em tudo isso, né, pastor, essa pergunta, vamos dizer assim, vai envolver. É a seguinte, então. Se tivesse apenas uma palavra, né, para descrever o seu chamado, qual seria essa palavra? Uau. E o porquê, né? Meu Deus. Uma palavra. Que Uma bênção. palavra Resumir, né? É. Resumir uma totalidade, sim, em uma Uhum. palavra, pastor. Resumir tudo isso. Chacoalha aí no liquidificador. Põe Meu ministério é uma palavra. Exatamente, né? Pega toda essa bagagem, põe em uma única palavra, assim, e especifique isso, né? Um desafio muito grande, muito bom. Eu poderia dizer para os irmãos, para os amados ouvintes, se eu fosse resumir hoje tudo, agora, nesse momento, qual seria a palavra-chave para tudo isso na minha vida? Seria uma palavra gratidão, Amém. com certeza. Gratidão a Deus resumiria tudo o que Deus já fez e tudo que Ele vai fazer. Amém. Pela fé, né? Pela fé. Agora vamos responder o porquê. E nós chegamos nessa pergunta-chave também. Por quê? Porque é bíblico. E você pode abrir, amado ouvinte, lá aí na sua casa, lá no seu carro, onde você estiver nos ouvindo, 1 Tessalonicenses 5,18, né? A Bíblia vai nos dizer que, dessa forma, sejam gratos, amados irmãos, em todas as nossas circunstâncias. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Amém. Então, gratidão. Pastor, por quê? Porque é bíblico, está lá em 1 Tessalonicenses 5,18, porque essa é a vontade de Deus. Então, sejam gratos a Deus em todas as circunstâncias. Amém. Por isso. Glória a Deus. Muito bom. Obrigado, pastor. Maravilha, pastor César. Pastor, então vamos lá. A segunda pergunta, né? Eu acho que também é do interesse dos irmãos que compartilham da fé conosco aqui na IPUB Pinhais, né? E
e também é um anseio dos moradores aqui da região, né? Comunidade. Quais são os seus planos, pastor? Conta para nós aí um pouquinho dos seus planos para a expansão do ministério aqui em Pinhais, né? Para que a igreja ela venha se expandir aqui na nossa região. Quais são os seus planos? O que o pastor pensa? Algumas estratégias, né? Nós vamos conseguir alcançar outros lugares, outras pessoas. Se o pastor puder compartilhar conosco um pouquinho dessa. Maravilha, né? Então, nós temos muitos planejamentos, né? Nossos planejamentos são anuais na igreja aqui de Pinhais. Nós se reunimos todo anualmente, sempre último final de semana de janeiro. Reúne-se toda a igreja e nós desenvolvemos um planejamento estratégico para com a igreja, né? Então, isso é atrelado e colocado junto com a visão do nosso distrito. Então, o nosso distrito tem uma visão, nós resgatamos essa visão, trazemos para a igreja local e desmembramos em estratégias, né? Então, nós temos muitas estratégias, muitas mesmo. Eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos algumas delas, né, para a expansão da Igreja Pentecostal Unida do Brasil de Pinhais. Lembrando, nós temos 177 mil habitantes e temos uma igreja. Eu não aceito isso. Eu oro a Deus, eu peço, Senhor, nos dá, Senhor, um pedaço a mais, Senhor. Nos dá algo a mais. Nos ensine, nos dá sabedoria para avançarmos e conseguirmos mais territórios aqui para Pinhais. Nós temos tantos outros bairros aqui que necessitam da palavra de Deus, né? E nós temos a verdade. Então, como expandir? De que forma expandir? Aonde nós vamos expandir? Primeiro ponto, como expandir, é realmente abrir um ponto de pregação. Nós temos orado a Deus já há alguns anos, temos buscado a Deus. O que nos falta? Essa seria a pergunta, ou rebatendo a pergunta com uma outra pergunta, né? O que nos falta para ir? O que nos falta para conseguirmos um outro ponto de pregação? Nós precisamos de coisas simples, nós precisamos de três coisas. Nós precisamos de um homem, nós precisamos de uma mulher e nós precisamos de uma Bíblia. Amém. Então, para essa expansão acontecer, nós precisamos disso. De um homem, de uma mulher e de uma Bíblia. E nós vamos conseguir avançar em nome do Senhor Jesus para termos um ponto de pregação. Temos um bairro Isópolis, temos mais outros bairros que estão expandidos, Maria Antonieta, Vargem Grande, Planta Carla. Tem muito lugar, irmãos. Vem para Pinhais. Vem nos ajudar em Pinhais. Tem muito território aqui para nós avançarmos. Então, e também outra estratégia seríamos para termos pequenos grupos, né? Pequenos grupos para nós desenvolvermos. Então, nós vamos avançar tendo pequenos grupos. Seria uma forma. E terceiro ponto vai ser a oração e palavra de Deus. Nenhuma igreja avança, nenhuma igreja expande, nenhuma igreja consegue uma expansão ministerial se não orar e se não tiver palavra. Muito bom. É como um passarinho com duas asas, né? A oração e a palavra. Se tiver sem uma, não voa. Maravilha. Poderoso, pastor. Muito obrigado por estar compartilhando conosco, né, essas ideias que está no coração do pastor, expandir, né, o ministério, né, expandir a palavra. E se você que está nos ouvindo aí é de alguma dessas regiões citadas aqui, né? Se você quiser receber aí uma visita, né, e dar início a um pequeno grupo na sua casa, né? Entre em contato conosco, né, interaja conosco. Nós vamos ter o maior prazer, a maior alegria de estar levando a palavra em sua casa. Irmão Luiz, tem uma última pergunta aí, irmão Luiz? Tem uma pergunta. Aquela mais temida, não? Não é, pastor. Já foi as mais difíceis. Eu acredito que até então foi bem leve, né? Foi bem leve. Bem leve. Meu Deus, mas eu acredito que todos os que estão ali nos sintonizando, esse podcast, eles estão sendo abençoados. Isso, essa é a nossa. Nós aqui estamos sendo abençoados. Nós estamos sendo abençoados. Muito bom. Então, eu gostaria ali também de pedir para vocês compartilhem. Isso, exatamente. Compartilhem, coloca o nome da pessoa. Isso. Porque essa pessoa, talvez você saiba que ela esteja precisando, então... Exatamente, né? Marca essa pessoa, né? Que marca ela. Dá um clique no grupo da família lá, né? Exatamente. Manda nos grupos, né? Teu amigo, teu... Eu tenho um grupo na minha família, eu acho que eu vou mandar lá na Venezuela. Maravilha, hein? Eles vão se bater um pouco, mas vamos alcançar eles, né? Sim, vai alcançar. Então, quem pede, né? Que nossos... César, pastor. nós estamos chegando aqui à
a reta final desse programa. Tá muito bom esse Muito bate-papo, né? Tá muito Que clima gostoso. agradável que tá aqui também, esse Essa ambiente. conversa, né? Creio que você que Bom, está em muito casa dinâmico. também tá com esse gostinho aí de que maravilha, né? E é o primeiro de Pode muitos, ficar né? mais uma hora conversando com o pastor César aí, É, mas nós estamos chegando ao final aí do nosso primeiro podcast, irmãos, né? Queremos agradecer a todos que estão participando, né? Agradecemos ao pastor César por nos dar a honra, né, de estar uma gratidão aqui, para nós. Deus podendo abençoe, conversar com ele, né? Muito obrigado por abrir aí essas momento, histórias, esses momentos, essas lembranças e compartilhar com todos nós aqui neste momento, né? Queremos agradecer os participantes e pedir para você que ainda não nos segue lá nas páginas do Isso. Facebook, do Instagram, né? Você que ainda não curtiu o nosso canal lá no YouTube, não se inscreveu, nos dê essa ajuda, né, irmãos? Nos ajude, né? Curte lá, né? Um simples clique seu vai estar abençoando grandemente, né, as nossas vidas e vai estar nos fazendo chegar mais longe, né? Através do seu compartilhar, através do seu curtir, do seu interagir, vai fazer o que está acontecendo aqui chegar mais longe ainda, né? Então eu quero agradecer aqui também a oportunidade de eu estar participando com os irmãos, é uma honra para nós estar dando aqui início nesse primeiro podcast, né? E creio que é o primeiro de muitos ainda que virão e que vai ser uma bênção para todos nós, né? Amém. Então eu faço o meu agradecimento e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, né? Amém. Privilégio, muito grato para sucesso novamente. E Deus abençoe a sua vida. Você nos procura como @ipubpinhais. Ali nós vamos estar na plataforma do Facebook, no Instagram. E estamos aqui para abraçar você, para atender você, né? E nós temos um templo, irmão. Nós temos uma igreja local, onde você pode nos fazer uma visita. Então o endereço é Rua Nilo Peçanha, número 148. Tá bom? Deus te abençoe e se vemos na próxima. Tem mais. Amém? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite. Com Deus.